Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala são as mãozinhas do professor Conrado Jensen e a nossa ovelhinha sempre atenta à nossa aula. Pessoal, hoje eu quero resolver com vocês o exercício número 2 do PET 4. Ele se encontra na semana 2, beleza? Então, o exercício é o seguinte: a gente tem o percurso AB e nele temos 3 carrinhos, tá? Um verde, um azul e um vermelho. O carro verde percorreu 1/4 do percurso AB. O carro azul percorreu metade do percurso AB, enquanto o carro vermelho percorreu 5/6 do percurso AB. Beleza? O que significa percorrer 1/4? Bom, pessoal, vamos lá, né? O carro AB ele percorreu 1/4. Eu vou construir aqui para vocês o percurso AB novamente. Só que agora eu só quero olhar para o carro verde. 1/4 significa o seguinte, ó. Numa fração, o denominador, que é o número de baixo, significa em quantas partes eu vou repartir o meu inteiro. No caso, o meu inteiro é o percurso todo, o AB. Tá? Então eu tenho que repartir isso aqui em 4 partes iguais, né? No meu caso eu tenho uma medida aqui, tá? Mas nós não temos uma medida fixa. Então, ó, dividindo aqui em 3 partes, em 4 partes iguais, teremos isso aqui. Acho que eu peguei errado aqui, só aqui. Isso. Esse aqui. Beleza. Olha só. Então, aqui é 1/4. Olha só, então a gente tem 4 partes iguais. Cada uma significa 1/4, tá? Aqui é 1/4 do AB. Esse pedaço é 1/4 do AB. 1/4 do AB e 1/4 do AB. Ou seja, significa que cada pedacinho cabe 4 vezes aqui dentro de AB, tá? Então aqui eu tenho 1/4. Então se eu for medir daqui até aqui, eu tenho 1/4 mais 1/4, 2/4. Entenderam? Ó? Esse pedacinho vale 1/4. Então daqui até aqui, ó, eu tenho 1/4 mais 1/4, 2/4. Daqui até aqui, quanto mede esse pedaço em relação a AB? Bom, 1, 2, 3. 3 em 4, 3/4. Quando eu chegar no final, eu tenho exatamente o tamanho do todo. Beleza? Então, o que significa o carrinho verde andar 1/4? Significa que ele percorreu um tamanho equivalente a 1/4 do AB, ó. Esse tamanho significa que o percurso dele cabe 4 vezes aqui dentro de AB. Tá? Então ele está aqui. Com isso a gente consegue responder a letra A. Olha só, na letra A ele pede a diferença entre o percurso já completado pelo automóvel azul e o verde, ou seja, esse tamanho aqui, a diferença deles, né? Quantas vezes cabe em AB? Quantas vezes será que cabe em AB? É basicamente essa pergunta que ele faz, tá? Então, para eu saber a diferença entre o percurso do azul que está aqui e o percurso do verde que está aqui, né, é saber exatamente esse tamanho. Mas olha só, se nós olharmos no percurso do verde que eu construí aqui embaixo, a gente pode olhar para a fração equivalente do azul em relação ao verde. Como assim, né? Olha só. Aqui no percurso do verde, aonde está a metade do AB? Tá aqui, não tá? Ó? Porque, ó, se eu sair daqui do A, eu vou percorrer 1 e chegar aqui. Não é verdade? Se eu sair aqui do B, eu vou percorrer 1 e chegar aqui. Ou seja, isso aqui é metade. Como eu sei que isso aqui é metade, então
eles são frações equivalentes. Ou seja, vale a mesma coisa, né? De fato, eu acho que vocês já sabiam disso, porque se eu simplificasse 2/4 dividindo em cima e embaixo por 2, eu teria 1 no numerador e 2 no denominador. Ou seja, 2/4 é de fato meio, né? Então agora fica fácil, porque olhando para o percurso de baixo, olhando para o percurso aqui embaixo, é como se o carrinho azul estivesse posicionado aqui, enquanto o carrinho verde estivesse posicionado aqui. Então eu sei quanto vale esse tamanho aqui. Esse tamanho vale 1/4. Então a diferença do percurso já completo pelo carro azul e pelo carro vermelho é exatamente 1/4, tá? Isso se deu porque eu consegui fazer a passagem da fração meio num denominador de 4, né? Consegui comparar as duas frações agora, o 1/4 e o 2/4, que é equivalente a meio, beleza? De fato, a gente poderia fazer de outra forma. Olha só, ele pede a diferença do percurso. Na matemática, quando a gente fala diferença, estamos querendo dizer faça a subtração. Então, faça a subtração de meio, né? Meio por 1/4 menos 1/4. O resultado é a fração que eu quero. Bom, fazer diferença de fração, quando o denominador é diferente, nós temos que calcular o quê? O MMC, né? MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 2. O mínimo múltiplo comum entre 4 e 2 é 4. Então eu coloco 1/4 aqui. 4 aqui, desculpa. Aí eu sigo para a técnica, né? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 4 dividido por 2 é 2. Vezes 1, 2. Menos, preservo o sinal, né? 4 dividido por 4 é 1. Vezes 1 é 1. 2 menos 4, 2 menos 1, 1. Repito o 4 aqui embaixo. 1/4. Bom, então a diferença entre o percurso do azul e do verde é 1/4. Mas isso a gente já tinha visto pela geometria aqui, né? Então a resposta é essa. A diferença do percurso já completado entre o automóvel azul e verde é 1/4. Agora estamos aptos a ir para a letra B. Bom, letra B. Ele quer saber agora a diferença entre o automóvel vermelho e verde. Vermelho e verde. Olha aqui, ó. O vermelho está aqui. O verde está aqui. Bom, nós poderíamos fazer a mesma coisa que a gente fez na A. Buscar uma fração aqui que seja equivalente a 5/6. Mas a gente não tem, tá? Essa fração aqui, 4/4, ele é igual a 1, que bate aqui em cima. 3/4, pelo visto, é menor que 5/6, né? Olha, vocês conseguem até conferir e vão ver que é, tá? Mas não é 5/6. Então eu não consigo saber exatamente aonde está aqui, né? Para saber o tamanho, porque lembrando, o que a gente quer? Ele quer saber a diferença entre o percurso já completo do verde e do vermelho. Então ele quer saber esse tamanho aqui, ó. Quanto vale esse tamanho em relação ao AB, né? Esse tamanho cabe quantas vezes dentro de AB? Então ele quer saber esse tamanho exatamente. Mas como nossas frações têm denominadores diferentes e os denominadores não são múltiplos um do outro, como o 2 e o 4, a comparação fica um pouco mais difícil, tá? Então, olha só, o que a gente tem que fazer aqui? Eu vou construir o percurso do vermelho aqui embaixo. Ó, A e B. O que significa os 5/6 no vermelho? Significa que o percurso AB foi dividido em 6 partes iguais. Então ele foi dividido em 6 partes iguais.
E esse carro vermelho percorreu exatamente 5 das 6 partes. Ó, 1/6, esse tamanho é 1/6. Então, se eu for daqui até aqui, é 2/6. Se eu for daqui até aqui, 3/6. Daqui até aqui, 4. E daqui até aqui, 5. Então, o carro vermelho percorreu 5 das 6 partes que eu tenho aqui, tá? E agora, como eu faço, então, para encaixar a fração 1/4 no vermelho ou esses 5/6 lá no verde? Porque eu preciso saber o tamanho, né? Eu preciso saber exatamente esse tamanho. Se dividirmos o percurso verde e o percurso vermelho em partes iguais, a gente tem a resposta. Mas como eu faço isso, professor? Olha só, se eu dividir esse percurso verde, cada pedacinho aqui dividir em 3 partes, se eu dividir cada pedacinho em 3 partes iguais, ó, observem que teremos só vou dividir aqui, né? Ó, eu dividi cada pedacinho em 3 pedacinhos pequenos, ó. Era verde aqui, 1, 2, 3. Agora ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? E agora esse de baixo eu vou dividir pela metade. Cada um pela metade. Quanto eu tive aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Horas. Então, em cima ficou 12 e embaixo ficou 12 também. Então, eu consigo agora comparar os dois percursos. Reparem que na fração de 12, né? Numa divisão de 12, o nosso 1/4 transforma-se em quanto? Transforma-se na fração, ó. 1, 2, 3. 3 pedaços em 12. 3 pedaços em 12. Reparem que aqui embaixo eu consigo também encontrar agora 1/4, ó. 1, 2, 3. Tá aqui. 3 sobre 12, que também é igual a 1/4. Cadê nossos 5/6? Está aqui, né? Ele vale quanto na fração de 12, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes em 12. Então, o carrinho verde está aqui, enquanto o carrinho vermelho está aqui. E agora, como eu dividi o nosso percurso todo em 12 partes, eu consigo saber a diferença, o tamanho que tem entre eles, né? O tamanho que tem entre eles. Quanto tem entre eles, ó? Qual o espaço entre eles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes em 12. Então, a diferença entre o carro vermelho e o verde é 7 em 12. Beleza? Aí você pode se perguntar assim, mas como você sabia que tinha que dividir em cima por 3 e embaixo por 2? Ora, porque na verdade, o que eu fiz foi buscar o mínimo múltiplo comum entre 6 e 4. Tá? O mínimo múltiplo comum entre 6 e 4 é 12. Então, eu preciso multiplicar o 4 em 3, não é? Para isso, então, eu divido cada partezinha de 4 em 3. Isso eu obtenho 12. Para eu chegar a 6 a 12, eu preciso multiplicar 6 por 2. Então, basta eu dividir cada partezinha aqui de 6 por 2. Beleza? Olhando agora algebricamente, né? Aritmeticamente, que é por conta, o que eu tinha falado? Eu tinha falado que olhar a diferença entre as frações é também ver a subtração, né? Ou seja, 5/6 menos 1/4. Eu poderia já ter feito direto, ok? As frações têm denominadores diferentes, temos que buscar o mínimo múltiplo comum entre 6 e 4. O mínimo múltiplo comum entre 6 e 4 é 12. Então, o que a gente faz? Põe 12 aqui. Agora, 12 dividido por 6, 2 vezes 5, 10. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. Repete o sinal.
10 menos 3, 7. 7 sobre 12. Ó, a diferença entre 5 sextos e 1/4 é 7 sobre 12. Foi o que encontramos aqui, né? Então, para a letra B, a diferença entre o percurso já completado pelo automóvel vermelho e o automóvel verde é 7 sobre 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós já sabíamos disso, não é? E, finalmente, ele quer saber a diferença do vermelho e do azul. Podemos aproveitar essa retinha feita aqui. Aqui era o nosso 3 sobre 12. Por quê? Porque o azul está exatamente na metade. Aonde é a metade aqui do percurso vermelho? É aqui, ó. Aqui é a metade. O 3 sobre 6 é a metade. Então, isso é igual a fração 1 sobre 2. De fato é, né? Se eu dividir em cima por 3 e embaixo por 3, eu tenho 1 em cima e 2 embaixo. Beleza? Então, aonde está o azul? O azul está aqui, bem na metade. Ó, reparem que a mesma quantidade de pontos que tem aqui na frente também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então eu tenho 5 para lá. Na verdade eu tenho 6 contando com isso aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 pontos para cá e 6 pontos para lá. Qual é a diferença entre eles? Ou seja, quantos pontos eu tenho entre eles? Ó, a diferença, esse tamanho aqui, né? 1 sexto, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 partes de pedacinho que valia, cada pedacinho valia quanto? 12 aqui, né? 4 em 12. Eu posso simplificar em cima e embaixo por 4. Teremos 1/3. Beleza? Teremos 1/3. Então, ó, se eu contar aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 4. E cada pedacinho eu tinha dividido esse total aqui em 12, né? Então ficou 4 sobre 12. Beleza? Então, olha aqui, 1/3. Reparem novamente que poderíamos ter feito o quê? Né? Feito a diferença entre 5 sextos e metade. Ó, 5 sextos menos meio. Tiro o mínimo múltiplo comum entre 6 e 2 é 6. Né? Então, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 2 é 6. Então, ponho 6 aqui. 6 dividido por 6 é 1, vezes 5 é 5. 6 dividido por 2 é 3, vezes 1 é 3. Menos, repete sinal. 2 sextos. Se eu dividir em cima e embaixo por 2, já que eu consigo fazer isso, eu tenho 1/3. Então, esse espaço aqui vale 1/3 do percurso todo. Significa que ele consegue encaixar aqui em AB 3 vezes. Beleza? Então, tá aí a resposta. Poderíamos ter conseguido essa fração 2 sextos aqui também, tá? Mas ao invés de olhar na divisão feita de 12, que seria exatamente esse pontinho preto que eu fiz aqui, ó, eu só olharia para o vermelho. Então reparem que, ó, somente com um pontinho vermelho, entre o 3 sextos e os 5 sextos, eu tenho espaços, ó, de 1 sexto mais 1 sexto, que é 2 sextos, tá? Mas com isso teríamos frações equivalentes, ó. 4 sobre 12 é igual a 2 sobre 6, que também é igual a 1/3. Isso aqui são as famosas frações equivalentes. Elas têm numeradores e denominadores diferentes, mas elas valem o mesmo valor, né? Beleza, pessoal? Essa, então, é nosso exercício número 2 da semana 2 do PET 4. Abraço!